Olá, minha gente! Eduardo Bolsonaro, o Dudu Bananinha, causou revolta ao sugerir que o Pix fosse substituído por um sistema dos Estados Unidos. A fala pegou muito mal nas redes e muita gente chamou a proposta de entreguista. Agora, Leonardo Sakamoto explica o que pode estar por trás dessa história. Vamos conferir. Agora, os Estados Unidos têm mecanismos muito semelhantes ao PIX, como, por exemplo, o Zelle, que é o PIX dos Estados Unidos, aqui é o Zelle. Então, dá para você ir para uma mesa de negociação com os americanos com bons argumentos. Dá para você sentar, dá para negociar. Eles têm interesses onde as nossas economias se complementam, como, por exemplo, terras raras, manganês, que os Estados Unidos importam 100% do manganês, e o Brasil é um grande produtor de manganês. Dá para a gente conversar e botar na mesa isso daí e tentar segurar um ímpeto de retaliação contra qualquer meio que a gente utilize aqui de pagamento. Agora, atualmente, a gente está contando com a sorte. O Lula só vai nos Estados Unidos para defender CV e PCC e representar interesse chinês. Aí realmente fica complicado, né? Estamos aí à mercê desse tipo de situação. Bom, Sakamoto, o Pix não era do Bolsonaro? Sabe o que é o mais engraçado de tudo isso, Diego? Porque é o seguinte, a família Bolsonaro, ela mesma arruma e trança a corda que depois acaba lhe causando problemas. Ela acaba tropeçando na corda que ela mesma colocou no chão. Tá lá, o chão tava livre, ela tava caminhando, o Flávio tava comendo, o Eduardo Bolsonaro, todo mundo caminhando, eles vão o quê? Trançam uma corda, coloca lá no chão e pumba, tropeça. Ou, se você quiser, eles mesmos jogam a casca de banana que depois vão escorregar, né? O que acontece? Com essa declaração, o Eduardo Bolsonaro reforça tariflável, a ideia de tariflável, né? Ao defender a negociação do Pix com os Estados Unidos, o Eduardo Bolsonaro reforça tariflável. E reforça aquilo que os críticos vêm dizendo sobre a família Bolsonaro, que a família Bolsonaro concorda com Trump, é America first, Brasil second. Então, primeiro os Estados Unidos e depois o Brasil, que a preocupação realmente é MAGA, Make America Great Again, and perhaps, se tiver tempo, o Brasil. Esta é a grande crítica que se faz o tempo inteiro, essa é a crítica que se faz quando um deputado federal como Eduardo Bolsonaro se autoexila nos Estados Unidos e passa o tempo defendendo o quê? Defendendo que o governo norte-americano pressione o Brasil, mova sanções contra o Brasil, sanções econômicas, sanções institucionais, sanções políticas, para que seu pai saia da cadeia. Aí o Trump pega toda essa argumentação do Eduardo Bolsonaro, ele que não é bobo nem nada, e fala, vamos usar isso aqui no nosso protecionismo em cima do Brasil, apesar do Brasil já ser deficitário na relação comercial com os Estados Unidos. E aí vai lá e usa tudo isso. E o próprio Eduardo Bolsonaro depois vai nas redes e fala o quê? Olha, fui eu. Lembra disso no meio do ano passado, gente? O Eduardo Bolsonaro veio a público e falou, dizendo que o governo norte-americano tinha atendido, né, as preces dele, né, que era uma ação, essa ação para ajudar o Jair Bolsonaro, que era uma coisa em decorrência das articulações dele. Então o que acontece? Agora, um ano depois, Eduardo Bolsonaro ataca novamente. E ele fala o quê? Ele fala, olha, a gente aceita, vamos negociar o Pix, o Zelle, né, vamos colocar em mesa de negociação, vamos discutir. Basicamente, agora não dá, porque agora tem o Lula, mas depois vai dar. Basicamente, ele deixa isso entender, que agora não tem como porque tem o Lula, mas depois vai ter. Só que tem um ponto, o brasileiro não aceita negociar o Pix. Ontem, a gente estava entrevistando Josias, Fabíola e eu estava entrevistando o ex-ministro Maílson da Nóbrega, que pode ser acusado de tudo menos de esquerdista. E o ministro Maílson da Nóbrega falou, tem nenhuma chance, o Pix não dá para negociar. Qualquer pessoa de bom senso que se a gente conversa fala, o Pix não é negociável. O brasileiro prefere perder a Copa do Mundo várias vezes, repetidas vezes, do que perder o Pix. O Pix é mais do que o Neymar, sabe, no Brasil. O pessoal ama o Pix, né? Não tem discussão, né? Então, o que acontece? No final do dia, ao colocar isso, ao dizer que, olha, o ideal seria que a gente colocasse na mesa de negociação, colocasse para ser negociado, o Zelle do lado de cá, o Pix aqui, o Eduardo Bolsonaro alimenta exatamente o discurso que está fazendo o quê? Que está chamando o irmão dele de traidor. Está mostrando o quê? Que uma vez eleito, o clã Bolsonaro novamente vai fazer um realinhamento automático com o governo norte-americano numa situação de o quê? De suzerania e vassalagem.
de ter um lorde e ter um vassalo, né? Então, no final das contas, é uma situação complicada. Repito, com isso, a Eduardo Bolsonaro reforça a imagem do Tariflávio, de que era uma pessoa que foi para lá para tentar criar problemas para o Brasil. Agora, vamos colocar da seguinte forma, tá? Só para deixar bem claro. O Pix e o Zelle americano não são a mesma coisa, não, tá? São sistemas de transferência instantânea de dinheiro, mas são criados por instituições diferentes, possuem objetivos e formas de uso distintas. O Pix é um sistema público, é um sistema universal, é um sistema que pertence ao Estado brasileiro, criado pelo Banco Central do Brasil para substituir praticamente todas as formas de pagamento do país. Toque, TED, dinheiro, cartão, boleto, todo mundo precisa explicar, todo mundo usa. O Zelle é uma rede privada, criada por bancos norte-americanos, focada basicamente em transferências entre pessoas físicas, né, o P2P. E aí o que acontece? É um consórcio de bancos, né? Ele é rápido, Zelle, mas ele pode sofrer atraso, ele não é instantâneo que nem o Pix, né? E, gente, vamos ser sinceros, o Pix, ele é tão bom, mas tão bom que o mundo inteiro vem para cá para tentar copiar, e é por isso que as empresas norte-americanas estão de cabelo em pé, porque elas perdem dinheiro, e elas vão perder dinheiro na hora que o Pix predatado, o Pix parcelado, começar a pegar aqui no Brasil, que é o que vai acontecer em breve. Então o pessoal está desesperado, e os Estados Unidos está querendo frear isso, e ao que tudo indica, vai ter ajuda. Vamos falar a verdade, minha gente? Tem coisa que parece piada pronta, mas na política brasileira vira assunto sério, porque mexe com soberania, com interesse nacional e com o bolso do povo. Eduardo Bolsonaro, o famoso Dudu Bananinha, resolveu sugerir que o Pix poderia entrar numa mesa de negociação com os Estados Unidos, comparando o nosso sistema ao Zelle americano. Só que aí começa o problema. Porque o Pix não é qualquer coisa. O Pix não é brinquedo político. O Pix não é moeda de troca. E muito menos pode ser tratado como produto para agradar governo estrangeiro. O Pix é uma tecnologia brasileira, pública, eficiente e popular. Ele virou parte da vida do povo. Está no pequeno comerciante que recebe na hora, na mãe que transfere dinheiro para o filho, no trabalhador autônomo que vende um serviço, no estudante que divide uma conta, no vendedor de marmita, no pagamento da feira, da farmácia, do aluguel, da rifa, da vaquinha. O Pix entrou na rotina do Brasil real. E sabe por que isso incomoda? Porque quando uma solução pública funciona bem demais, muita gente poderosa fica nervosa. Principalmente quem lucra com taxas, tarifas, intermediários e sistemas privados de pagamento. E aí vem Eduardo Bolsonaro falar em colocar isso na mesa com os Estados Unidos, como se o Brasil tivesse que pedir licença para manter uma tecnologia que deu certo. Isso não é negociação equilibrada. Isso tem cheiro de submissão, tem cheiro de entreguismo, tem cheiro de primeiro os interesses de fora, depois a vida do brasileiro. Leonardo Sakamoto foi certeiro ao apontar a contradição. Essa mesma família política tentou, durante muito tempo, se apropriar do Pix como se fosse uma conquista pessoal. Mas agora, quando aparece pressão internacional, o discurso muda. De repente, aquilo que era motivo de propaganda vira algo que pode ser negociado. Ué, mas se é tão importante, por que colocar em risco? E mais, comparar Pix com Zelle é forçar a barra. O Pix é um sistema amplo, público, organizado pelo Banco Central, usado de forma universal no Brasil. Já o Zelle é uma rede privada, ligada a bancos dos Estados Unidos, com outra lógica, outro alcance e outra finalidade. Então não dá para fingir que são a mesma coisa só para justificar uma aproximação automática com os interesses americanos. O que está em jogo aqui é muito maior do que uma simples fala infeliz. É uma visão de país. De um lado está quem defende soberania, tecnologia nacional, serviço público eficiente e autonomia do Brasil. Do outro está quem acha normal o país se comportar como vassalo, sempre olhando para Washington antes de olhar para o próprio povo. Olá, minha gente! Eduardo Bolsonaro, o Dudu Bananinha, causou revolta ao sugerir que o Pix fosse substituído por um sistema dos Estados Unidos. A fala pegou muito mal nas redes e muita gente chamou a proposta de entreguista. Agora, Leonardo Sakamoto explica o que pode estar por trás dessa história. Vamos conferir.
Agora, os Estados Unidos, né, têm mecanismos muito semelhantes ao PIX, como, por exemplo, o ZEL, que é o PIX dos Estados Unidos, aqui é o ZEL. Então, dá para você ir para uma mesa de negociação com os americanos com bons argumentos. Dá para você sentar, dá para negociar. Eles têm interesses onde as nossas economias se complementam, como, por exemplo, terras raras, né? Manganês, que os Estados Unidos importam 100% do manganês, e o Brasil é um grande produtor de manganês. Dá para a gente conversar e botar na mesa isso daí e tentar segurar um ímpeto de retaliação contra qualquer meio que a gente utilize aqui de pagamento. Agora, atualmente, a gente está contando com a sorte. O Lula só vai